Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura, dando continuidade a essa mini história da filosofia, para que de fato a gente compreenda, o que aconteceu no decorrer da história, as opções filosóficas que foram feitas, como que a filosofia foi se desenvolvendo historicamente. No nosso encontro anterior eu procurei frisar como que no mundo medieval existia de fato uma preocupação muito grande de como pensar a relação entre fé e razão. Não só cristãos, mas também, de uma certa forma, muçulmanos e judeus também tinham essa preocupação no contexto medieval, justamente procurando mostrar que, mesmo que filosofia e teologia fossem coisas distintas, precisariam caminhar juntas. Ou seja, é a ideia de que, de uma certa maneira, a razão, ela tem sim as suas capacidades, mas ela precisa de ajuda. Ora, nós vimos também que ali no final da Idade Média, principalmente a partir do século XIV, tudo isso foi mudando. E, de fato, a própria ideia de modernidade que vai surgir depois já traz consigo, de uma certa maneira, essa compreensão de que é moderno aquilo que é atual, aquilo que é melhor. A própria noção, repito, de modernizar ou de modernidade traz em si a noção de progresso e de um desenvolvimento para algo melhor. Isso pressupõe, portanto, também uma certa ruptura com aquilo que ocorreu no passado. Então nós vemos que a filosofia moderna, de fato, ela vai se posicionar de uma maneira muito crítica perante aquilo que ocorreu antes, principalmente toda a questão da escolástica medieval. Agora, antes de nós falarmos do pensamento moderno propriamente dito, nós temos um conjunto de situações que, querendo ou não, colaboraram para o advento do pensamento moderno. Então, geralmente se coloca ali, no contexto da modernidade, da filosofia moderna, a grande filosofia de René Descartes, ou a grande figura de Descartes, né? Ou antes mesmo ali do século XVII, questão já do final do século XVI. No fundo, nós temos, querendo ou não, um período ali de transição, que é o pensamento renascentista, tá? Que alguns vão colocar como filosofia renascentista. Ou seja, nessa divisão toda, alguns entendem que seria importante também dizer como se existisse um quinto momento da história da filosofia que teria ocorrido ali entre uma parte do século XV e principalmente no século XVI, essa chamada filosofia renascentista. Uma coisa é certa, né? Quando nós pensamos e analisamos esse período, nós vemos que o pensamento renascentista ele vai frisar muito a questão da realidade humana. Ou seja, a grande característica vai ser essa coisa do humanismo, uma retomada da cultura greco-romana e uma retomada no sentido não de que o mundo medieval tinha abandonado totalmente ou jogado fora. Não, a ideia é de que, de fato, o mundo renascentista ele quer retomar a cultura greco-romana naquilo que ela tinha, né, de vínculo com toda a questão do paganismo, ou seja, é a ideia de se retomar uma cultura greco e romana, não levando em consideração os elementos ou as interpretações que os cristãos fizeram isso, ou as críticas que os cristãos fizeram, ou que o cristianismo fez. Então, de fato, há uma retomada dessa cultura, no sentido mais do contexto pagão, e também nessa coisa do antropocentrismo, ou seja, vamos refletir e analisar as coisas, tendo como centro essa realidade humana, as questões humanas, os problemas humanos, né? Por isso que daí vem a ideia de que o mundo medieval ele era mais teocêntrico, né? E é esse contexto agora, esse humanismo renascentista seria mais antropocêntrico. Evidentemente que nós devemos tomar muito cuidado com esses termos, né? Ou seja, a Idade Média com certeza entendia que a razão precisa de ajuda e, portanto, só entendemos as coisas, compreendemos a partir de Deus, porque Ele é o ser absoluto, Ele é o sentido de tudo. Mas é evidente que nenhum medieval vai propor que a gente parte direto de Deus no nosso conhecimento. Nós partimos da realidade criada para poder compreender algo de Deus, né, no sentido natural.
Enquanto que também, no próprio contexto renascentista, dizer que o humano é o ponto central, as questões humanas, não quer dizer necessariamente a negação da existência do divino. Tá? Mas, querendo ou não, esse humanismo renascentista colaborou para a questão da filosofia moderna, da mesma forma que a reforma protestante, no modo como ela compreendeu a própria fé cristã, né, a maneira como se entendeu todo o elemento do cristianismo, como também a revolução científica, né, proposta ali por Galileu e tantos outros, né, ou seja, principalmente anterior a isso, a própria figura de Copérnico. Você sai de uma estrutura, de um esquema, né, de geocentrismo, onde existia a ideia de que a Terra é o centro e tudo gira em torno dela, por um esquema mais de heliocentrismo, o Sol é o centro e tudo gira em torno dele. Então, todos esses acontecimentos, ou seja, o humanismo renascentista, a reforma protestante, a própria revolução científica, né, colaboraram muito com o advento da filosofia moderna. Né, colaboraram bastante, até de uma certa maneira a redescoberta do ceticismo antigo, que de fato, né, você pega a figura de Montaigne, por exemplo, vai problematizar também essa questão, até que ponto nós podemos dizer que as capacidades naturais do ser humano pode realmente nos dar certezas, pode nos ajudar a atingir verdades imutáveis. Então, tudo isso daí, esses elementos, colaboraram para o advento da filosofia moderna. E de fato nós vamos ver que a primeira grande característica da modernidade é essa preocupação com o sujeito, né? Ou seja, essa questão do pensamento, do eu. Ou seja, realmente é um tipo de filosofia da consciência que vai se estabelecendo no mundo moderno. Não é à toa que muitas vezes, né, Descartes, ali no contexto do século XVII, é considerado esse pai da modernidade. A filosofia cartesiana, ela realmente é extremamente importante nesse sentido. Nós vemos em Descartes, apesar dele ser ali um homem religioso, a questão religiosa tinha muito peso para ele, mas por outro lado é nítido que, para Descartes, é preciso ocorrer uma separação entre fé e razão. Em Descartes você vê, de fato, suplantado, estabelecido, aquilo que começou a ocorrer desde o século XIV com Guilherme de Ockham e outros autores. Né? Aquele nominalismo, aquela valorização da questão do individual, do particular, também vai adentrando cada vez mais o mundo moderno. Mas, primeiramente, Descartes, portanto, ele não abandona o pensamento metafísico, mas ele não faz mais uma metafísica do ser, ele faz uma metafísica do sujeito. Ou seja, o ponto inicial, o ponto de partida é o pensamento, né? Ou seja, o famoso cogito cartesiano é aí a grande referência. Descartes dizia, da mesma forma que Arquimedes só precisava de um ponto de apoio, ele diz, eu só preciso de uma primeira certeza. Né? Então ele, de fato, estabelece um método, por intermédio desse método, vai colocando tudo em dúvida, a famosa dúvida metódica, ele vai colocando em dúvida o mundo exterior, o nosso próprio corpo, né? A questão das certezas matemáticas. Então ele estabelece toda uma estratégia para colocar tudo em dúvida e dessa própria dúvida surgir a primeira certeza, né, que é o cogito, ou seja, na medida em que eu penso, eu existo, ou seja, se eu de fato duvido, né, é porque eu sou algo. Então, se eu duvido, é porque eu estou pensando, se eu penso, é de fato porque eu existo. Então, eu deduzo a existência do pensamento. Isso mostra, portanto, que a metafísica cartesiana é uma metafísica do sujeito, é uma metafísica da subjetividade. E é óbvio que isso vai ter consequências e implicações enormes, né? Porque aí, na medida em que ele atinge essa primeira certeza, ele vai tentando atingir outras e, portanto, aí, se o movimento de ida foi o movimento de desconstrução, de colocar tudo em dúvida e da certeza surgir da dúvida, o retorno é o movimento do que? De reconstrução do edifício do saber, como ele dizia. Mas veja que o ponto de partida é o pensamento, é a subjetividade, tá? Até chegar à questão do mundo exterior. Esse modo de pensar de Descartes, né, esse racionalismo, né, esse tipo de intelectualismo, evidentemente que não foi aceito por todo mundo. Nem todo mundo concordava com ele. Então, ali no próprio contexto do século XVII,
vai surgir também uma outra tradição que vai ser muito importante no contexto moderno, que é a tradição empirista, a questão do empirismo, que vai ter como grande característica essa valorização de fato dos sentidos, da sensação. Então, evidente que você vai ter dentro do empirismo autores distintos e que não vão pensar de maneira totalmente igual. O elemento comum é isso, né? Você tem a experiência, ou seja, o ponto fundamental do processo do conhecimento humano é muito mais a experiência, os sentidos, e depois é lógico, tem todo o trabalho, enfim, de como explicar a origem das ideias, desse jogo de associação, como que a nossa mente faz isso, e aí de fato vem concepções distintas. Então veja que se por um lado um Descartes vai fazer uma crítica muito intensa ao conhecimento sensível, ao trabalho dos sentidos externos, dos sentidos corpóreos, e vai colocar uma hipervalorização do pensamento, né, a chegar ao ponto de defender que nós nascemos com ideias inatas, certo tipo de inatismo, ou seja, ideias que já estão em nós. A tradição empirista vai se contrapor totalmente a isso. Não existem ideias inatas. Todo conhecimento ou qualquer ideia que nós temos está totalmente vinculado à experiência, né? E, portanto, a questão do processo de sensação. Então, quando você pega autores como Berkeley, quando você pega autores como John Locke, né, são empiristas. O próprio David Hume, que vai aparecer depois. Mas, repito, é evidente que vai haver diferenças entre esses autores no modo como eles entendem até a elaboração e estruturação das ideias na nossa mente, qual seria todo o trabalho da mente nesse contexto. Mas, repito, o foco aí é a noção de experiência. E se por um lado tem toda essa questão do empirismo, né, por outro lado também não vai ter só a figura do Descartes, você vai ter todo um grande racionalismo que vai se estabelecer no século XVII. Quando você pega autores como Spinoza ou o próprio Leibniz, são um grande exemplo disso, desse grande racionalismo. Né? No caso de Spinoza, num contexto, enfim, de um autor mais judaico, mesmo sendo lá expulso da sinagoga e execrado enfim, por uma parte dos seus líderes, etc., Spinoza, de fato, vai ser um grande racionalista. Ou seja, vai entender que quando falamos de Deus, da natureza, do homem, do mundo, da ética, nós precisamos de fato estar vinculados, né, e presos aos princípios da razão, ao que a razão realmente é capaz de dizer e, portanto, o que nós podemos compreender, né, fugindo, portanto, de qualquer tipo de superstição, de crendices, né, que nos levam a um obscurantismo total, a um tipo de poder teológico-político. Então essa aproximação com a fé, com a religião é um grande problema. Leibniz já vai ter uma aproximação maior da tradição. Nós encontramos em Leibniz, né, muitos elementos da própria tradição escolástica, por exemplo, onde ele vai tentar, enfim, ali fazer uma síntese, ou seja, um autor extremamente capaz, que vai elaborar a sua monodologia, toda a sua metafísica, a questão da matemática, enfim, muitos elementos vão aparecer em Leibniz e tanto ele quanto Spinoza estão nesse contexto do grande racionalismo. Um autor que vai destoar disso, né, é Blaise Pascal. Pascal, de fato, que também foi um homem de ciência, Pascal que tinha uma hipervalorização do conhecimento científico, filosófico, mas ao mesmo tempo era profundamente religioso, era católico, vinculado, né, próximo à tradição jansenista, né? E aí Pascal de fato vai questionar, por exemplo, essa ideia de Descartes, que nós temos que encontrar um único método, né? E o método para Descartes teria que ser de inspiração em modelo matemático. Pascal vai dizer, não, se existem, né, tipos de verdade, nós temos então temos que ter métodos distintos. Ou seja, para determinadas verdades, com certeza, o modelo matemático é muito importante. Mas para as verdades da fé, por exemplo, não tem como esse método, esse modelo alcançar. Então, de fato, Pascal vai fazer uma crítica fortíssima a essa tradição racionalista, principalmente essa contraposição com Descartes, e mostrando que, de fato, olha, uma coisa é o Deus dos filósofos, outra coisa é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que, de fato, foi revelado, segundo ele, plenamente em Jesus Cristo. Então, em Pascal, muitos vão dizer, então ali há um irracionalismo.
não sei se há um irracionalismo em Pascal, principalmente na medida em que se é a própria razão que de uma certa forma manda a razão ir além de si mesma, então me parece que isso não é um irracionalismo, mas no sentido de que tem coisas assim irracionais, tem coisas racionais, mas talvez o que Pascal esteja dizendo, não, tem coisas transracionais. Mas eu ir além da razão não é irracional, na medida em que a própria razão reconhece a sua finitude e a necessidade de ir além de si mesma. E isso me parece que está ali em Pascal, e na sua grande obra, Os Pensamentos, nós realmente encontramos ali, né, muitos elementos para entender a sua concepção de mundo, o seu modo de ver o conhecimento, né, o espírito geométrico, o espírito de fineza, como ele diz, e a sua aposta pascaliana, né, a maneira como ele vê essa coisa dos argumentos a favor da existência de Deus. Porém, o mundo moderno, a filosofia moderna, ela não é constituída só disso, né? Ou seja, nós temos, de fato, outros dois pontos que são importantes. Por um lado, nós temos também toda uma filosofia política que vai se desenvolver no contexto da modernidade. Um certo tipo de pensamento liberal que surge ali naquele contexto. Principalmente você vai ter autores que vão se contrapor à tradição clássica, àquela ideia de que o ser humano vive em sociedade por natureza, porque é uma solicitação do seu próprio ser. Quando você pega autores como Hobbes, Locke, Rousseau, que são considerados os grandes contratualistas ali do século XVII, etc., eles vão defender justamente essa ideia de contrato social. Ou seja, você vê claramente, né, que a origem da sociedade, a vida em sociedade, ou a própria questão do Estado, é fruto de um acordo, de um contrato social feito entre indivíduos. Evidentemente que Hobbes, Locke e Rousseau têm esse elemento parecido em comum, mas eles vão compreender de maneira muito distintas qual é a origem desse contrato, como aconteceu esse contrato, quais são as consequências, para que serve de fato o Estado, ou seja, Locke com certeza pode ser colocado dentro desse contexto liberal, essa coisa do pai do liberalismo. Hobbes não, né? Hobbes, ao contrário, no seu Leviatã, ele vai ter uma outra perspectiva, acho que não é muito correto colocá-lo ele nesse contexto todo aí liberal, porque no fundo é a ideia de que o homem cria o Estado, toda a sociedade civil, porque no fundo, se não tivesse isso, seria uma guerra de todos contra todos, e não teria como eu ter paz e muito menos preservar a vida. Então eu delego, né? Eu também passo, eu abro mão de muitos elementos da minha própria vontade, da minha liberdade. E Rousseau também já é uma outra perspectiva, porque no fundo, é aquela coisa de que o ser humano vivia em harmonia com a natureza, mas conforme foi se desenvolvendo, foi crescendo os grupos, enfim, foi se estabelecendo não só famílias, mas grupos maiores. Mas para Rousseau o grande problema é a propriedade privada. Na medida em que surgiu a questão da propriedade privada e a sociedade foi crescendo, tudo isso, de uma certa forma, foi afastando o ser humano do seu contexto natural e foi corrompendo o próprio ser humano. E a maneira como ele de fato entende o contrato social é diferente, né? Ou seja, existe ali a vontade geral, mas é uma vontade geral principalmente daqueles que não se beneficiaram de todo esse processo, ou seja, daqueles que não têm posses. Por isso que muitos vão entender que em Rousseau já existiria ali determinadas sementes do próprio pensamento comunista, por exemplo. Tá? E por fim, nós vamos ter um processo, digamos assim, que mostra, né, que toda essa mentalidade moderna, ela vai ter de uma certa forma ali o seu ápice no movimento iluminista, principalmente no contexto da segunda parte do século XVIII, que é considerado muitas vezes o século das luzes. Então o iluminismo, de fato, vai ser um fator assim de congruência e muito intenso, essa coisa de que tudo tem que passar pelo tribunal da deusa razão, essa coisa de que pela educação, pela ciência, né, nós vamos ter um progresso, né, nós vamos ter uma superação de tantos problemas, da desigualdade, das superstições ou obscurantismos, né?
essa coisa de que o ser humano tem condições de sair, como diria Kant, da sua minoridade para a sua maioridade, aprender a usar, a pensar por si mesmo. Então, o iluminismo me parece o desfecho de todo esse processo. Porém, a partir disso também começa uma dimensão de crise muito forte nessa modernidade. Nós vemos claramente, repito, que uma das grandes características, seja do racionalismo ali de Descartes, ou do grande racionalismo de Spinoza e Leibniz, como da própria tradição empirista e essa coisa do iluminismo, é nítido que um ponto que caracteriza bem a modernidade é essa coisa do indivíduo, essa importância do indivíduo, da questão da realidade individual. Não a tal ponto de que no primeiro momento se cai no relativismo ou se nega toda essa questão, né, do universal, não é isso. Mas é nítido que o mundo moderno valorizou muito essa coisa do individual, do particular e a questão do pensamento. Segundo ponto, uma crítica muito forte no aspecto político e uma hipervalorização no sentido da ideia de contrato social. De novo, a questão do individual aí aparece fortemente. E o pensamento iluminista é o apogeu de tudo isso, a expressão de todas essas considerações. Mas no próprio final do século XVIII e depois no século XIX, nós vamos ter, de fato, uma crise da modernidade no sentido de todo um processo de questionamento de todas essas questões. E aí nós vamos ter autores que vão ressaltar aspectos importantes aí. Você vai ter, principalmente, 3 autores que mostram esses questionamentos e essa crise, que é principalmente Kant, Hegel e Marx. Cada um, evidentemente, fazendo considerações diferentes. Kant vai dizer que nós precisamos fazer uma revolução copernicana, igual Copérnico fez, mas não tanto na cosmologia, mas sim na teoria do conhecimento, né, na gnoseologia. Ou seja, da mesma forma que não é a Terra que é o centro, mas é o Sol, Kant diz, nós precisamos parar de olhar essa coisa do objeto do conhecimento, essa coisa do mundo, e pararmos a analisar melhor o sujeito do conhecimento. Quem é esse sujeito do conhecimento? Que para Kant não é a pessoa, não é o indivíduo, mas é uma estrutura a priori que é universal, que está em nós. Só que esse sujeito do conhecimento, né, ele faz com que a gente veja o mundo, organize e entenda as coisas de uma determinada forma. Por isso que para Kant uma coisa é a realidade em si, né, e outra coisa é o fenômeno. Né, ou seja, uma coisa é a realidade em si, outra coisa é o modo e a maneira como essa realidade se apresenta para nós, como nós humanos a captamos. Então veja que em Kant surge uma questão interessantíssima, né, que é a discussão justamente sobre quais são as reais condições de possibilidade do conhecimento. Porque no fundo, não adianta eu querer ficar discutindo o que é o objeto, o que é essa realidade em si, se antes eu não analiso, né, quem é esse sujeito do conhecimento pelo qual eu conheço as coisas. E, portanto, Kant, no fundo, era um homem de ciência que queria, digamos, salvar a ciência e a própria filosofia das críticas que David Hume fez. Então ele mesmo diz, né, que Hume o ajudou a despertar, a acordar desse sonho dogmático. O que seria esse sonho dogmático? Achar que o nosso conhecimento revela as coisas tais como elas são. Então, Kant diz, lendo Hume, eu acordei. Eu vi que, no fundo, a ciência existe, o conhecimento existe, mas dentro de certas condições, ou seja, dentro daquilo que é possível para nós humanos. É a nossa maneira de conhecer as coisas. Portanto, sim, ele, para salvar a ciência, ele, de uma certa forma, reduz ali algumas coisas, né, para salvar a questão do conhecimento. Mas é como se Kant estivesse dizendo, olha, essa é a maneira humana de conhecer, o que é possível para nós é isso. Nós conhecemos as coisas tais como elas se apresentam para nós enquanto fenômenos. Fenômeno nesse sentido. Tá? Agora, Hegel, já no contexto bem do século XIX, vai fazer uma crítica muito mais profunda. Em Hegel, essa coisa da história, do contexto histórico, vai adquirir um peso enorme. Tanto que é com ele que vai se desenvolver não só uma filosofia da história, mas uma certa valorização da história da filosofia. Uma filosofia da história é discutir o que é a história. Uma história da filosofia é entender como que a filosofia foi se desenvolvendo historicamente nos mais diversos contextos. Porque para Hegel há uma íntima relação entre consciência e história. Ou seja, o que ele mesmo defende, que é a grande ideia do espírito absoluto,
o próprio Espírito Absoluto vai tomando consciência de si no desenvolvimento da história. Então, portanto, em Hegel, é essa ideia de que eu preciso entender a relação entre consciência e história, porque a consciência se desenvolve na história. Então, o contexto histórico, as condições históricas, elas são fundamentais para a gente compreender o próprio processo de consciência, né, da sociedade, das pessoas, etc. E aí é nesse sentido que Hegel vai procurar mostrar que muitas vezes isso não foi levado em consideração. E na sequência, Marx, evidentemente influenciado por Hegel e outros, também vai fazer uma análise crítica de tudo isso e de uma certa forma vai radicalizar essa crítica, principalmente vinculada à questão da ideologia. Marx vai dizer, no fundo, o que muitos tentam apresentar como verdade absoluta e coisas universais, né, são produtos de uma ideologia, e entendendo a ideologia como um conjunto de ideias que esconde, que mascara a realidade, principalmente a ideologia burguesa. Ou seja, para Marx, essa ideologia burguesa, ela procura mostrar, por exemplo, que um monte de coisa que é histórica e cultural é como se fosse natural, né? Então, o fato de existir pobre e rico, o fato de existir trabalhador e empresários, né? Marx diz, nada disso é natural, tudo isso é histórico, tudo isso é cultural. Então, no fundo, ele pega, né, todo aquele idealismo de Hegel e transforma no seu famoso materialismo dialético, ou seja, a ideia de que o motor da história é a luta de classes, né? E também a questão do materialismo histórico, ou seja, não é o meu pensamento que determina a realidade, mas são as condições históricas e as condições sociais, políticas, econômicas que determinam o nosso modo de pensar. Então veja que para Marx o grande problema é a ideologia, porque muitas vezes a ideologia, o que ela faz? Mascara a realidade. E a realidade muitas vezes é uma realidade de exploração, de conflito. Então por que a classe trabalhadora não se revolta? Porque no fundo é naturalizado aquilo que no fundo é histórico e cultural, que foi produzido pelo próprio homem. Então na relação com a realidade por intermédio do trabalho, é assim que se constitui a identidade do próprio homem, do próprio pensamento humano. Esses pensamentos, tanto de Kant, de Hegel e de Marx, é lógico que vai ter um desdobramento enorme e vai impactar profundamente ali no século XIX. Por mais que nós tenhamos aqueles que vão dar sim uma certa continuidade a essa coisa da valorização da razão, da ciência, como Augusto Comte, a questão do positivismo, do pensamento positivista, né, que entendia que de fato, por um lado, você tem ali primeiro todo o sentimento ou fase religiosa, depois vinha a fase metafísica e depois a fase do espírito científico e a religião do homem pelo homem surgiria. Mas, mesmo tendo essa vertente, a crítica de Kant, de Hegel e Marx foi impactante, ao ponto que, nesse grande final do período moderno, nós vamos ter ali um processo já de ruptura, digamos assim, com essa tradição e com esse grande racionalismo. E aí nós temos três grandes nomes que vão ser importantes aí: Schopenhauer, Kierkegaard, né, e Nietzsche. Esses três autores, de fato, vão fazer uma crítica, cada um ao seu modo, evidentemente, né? Schopenhauer frisando muito essa questão da vontade, né? A relação do homem com a realidade, com o mundo, né? Ou seja, a razão não é tão poderosa assim. Kierkegaard, que era luterano, né, cristão, também vai tentar resgatar essa coisa da importância da fé e mostrar a valorização, né, da importância da religião, ou seja, de que a razão de fato não consegue abarcar tudo. Vai fazer uma crítica, se contrapor muito ao espírito hegeliano, porque para Kierkegaard, o modo de pensar de Hegel e de outros, acabou, digamos assim, gerando uma desconsideração e um desprezo muito grande pelo indivíduo. Então, de novo, a gente vê como essa questão do vida é importante, mas com certeza nesse contexto, a crítica nietzschiana vai ser a mais intensa, né? Nietzsche foi um grande crítico da cultura ocidental. No entendimento dele, né, nós precisamos fazer a transvaloração dos valores. O que quer dizer isso? Mostrar que, de fato, né, todo valor ele é estabelecido historicamente. Não existe metafísica, não existe um fundamento metafísico.
O que nós entendemos por bem e por mal, por exemplo, foi estabelecido por um grupo ou por alguém num determinado contexto histórico. Então a transvalorização dos valores significa mostrar a historicidade dos próprios valores, a humanidade dos valores. Mas ele diz, infelizmente, aquilo que era muito forte lá no mundo antigo, que era o espírito dionisíaco, né, que era o grande exemplo de Heráclito, por exemplo, mostrando que tudo muda, as coisas passam por mudanças e que a vida é uma grande luta. Isso foi abandonado e o espírito apolíneo, que se manifestava mais em Sócrates, em Platão, foi o que prevaleceu. Essa coisa de que devemos buscar a unidade, a luz, a harmonia, a identidade, né, e uma coisa estável. Ele diz, bom, esse socratismo e platonismo foi o que prevaleceu na cultura ocidental. Por isso que ele diz, é preciso retomar o espírito dionisíaco, né? E para piorar tudo, ele diz, a tradição judaico-cristã, né, é que ajudou a estabelecer essa moral dos fracos, né, essa sede, essa busca sem sentido de uma coisa imutável, de uma coisa constante, que nega, digamos assim, a própria vitalidade da existência e a questão da luta. Então, de fato, Nietzsche aqui é extremamente importante. E o pensamento desses autores, com certeza, né, vai acabar condicionando o que nós chamamos de período contemporâneo. Muitos elementos, muitas questões que são discutidas a partir ali do final do século XIX, começo do século XX, e que repercutem até hoje, é resultado não só do projeto da modernidade, de daquele grande racionalismo ou do empirismo, né? Mas com certeza muitos elementos que vêm de Kant, de Hegel, de Marx, né? E principalmente das críticas feitas por Nietzsche, acabaram repercutindo profundamente no desenvolvimento da história da filosofia. Como isso realmente repercutiu? Como entender as características do pensamento contemporâneo? Por que que hoje nós nos encontramos, às vezes, com questões e problemas que parece que não tem solução? Mas isso nós vamos tratar no nosso próximo encontro. Forte abraço, deixa aí a sua curtida, compartilhe o seu comentário e estude, leia. É difícil muitas vezes, né? Mas vale a pena. Tchau, tchau.